A solenidade da Epifania do Senhor, que hoje celebramos, nos recorda esse mistério da manifestação de Deus a todos os povos. O Senhor veio não somente trazer a salvação ao povo escolhido, ao povo judeu, mas a todos os habitantes dessa terra, também aqueles que provêm do paganismo, como é o nosso caso também, né? Outrora éramos pagãos e hoje somos filhos de Deus. Na pessoa desses magos do Oriente estão presentes todos os povos da terra. Assim sempre a igreja entendeu esta realidade. Por isso essa solenidade se chama Epifania, que no grego significa manifestação. Deus se manifesta, se mostra, se faz visível a fim de tornar-se acessível a nós. Uma solenidade, portanto, que está muito intimamente unida ao Natal do Senhor, e por isso se celebra tão próximo, dentro do tempo litúrgico do Natal. Jesus se manifesta, Jesus recebe louvor e adoração. O menino Deus recebe os presentes desses magos misteriosos vindos do Oriente. O texto do Evangelho que nós ouvimos, Mateus capítulo 2, é muito lacônico ao se referir a esses senhores. Diz que eram alguns magos. Não sabemos exatamente o número, sabemos que eram magos e que vieram do Oriente em geral, não especifica o país. Mas como sabemos, a igreja crê firmemente desde sempre que a fonte da revelação de Deus não está única e exclusivamente presente na Bíblia. A Bíblia é a principal fonte da revelação de Deus, mas não é a única. A segunda grande fonte da revelação divina se chama tradição. A tradição viva da igreja que vai construindo a palavra de Deus e que vai transmitindo essa palavra ao longo dos séculos. A tradição muito antiga nos precisa mais os dados do Evangelho de Mateus e diz que esses magos eram 3 e nos dá os seus nomes, né? Gaspar, Baltazar, Melchior. Que eles, além de magos, eram também reis. Então nós veneramos os santos reis magos. No nosso presépio temos a imagem deles, né? Os 3 reis magos que chegam e oferecem ao menino Deus os seus presentes. Colocamos no presépio uma forma mais prática de expressar todo o mistério, o Natal e a Epifania. Mas, precisamente, os magos não foram até o estábulo de Belém. Não foram até a gruta de Belém. Ouvimos no texto do Evangelho de Mateus, não é? Eles não chegaram na mesma noite do Natal, do nascimento de Jesus, mas provavelmente dias depois. E diz o texto que eles encontraram Maria com o menino e entraram na casa para adorar o Senhor. Já estavam numa casa, então já não estavam mais no estábulo. Sabemos que Jesus nasceu de maneira assim tão indigente, porque depois de todas as gestões que São José fez, com toda a diligência, como bom pai de família, preocupado a dar o melhor para os seus, mesmo assim não conseguiu. Não encontraram lugar na hospedaria. Estavam procurando uma hospedaria, um hotel, mas não tinham vagas. São José não era um pobretão que não tinha nada para dar ao menino Jesus e teve que achar uma palhoça para que ele nascesse. Não, ele estava procurando uma hospedaria, mas não encontrou. Então, numa medida de emergência, foram para o estábulo. E o menino Jesus foi colocado na manjedoura. Mas dias depois, quando os reis chegaram, já estavam em casa. Os magos, essa palavra magos, às vezes pode nos deixar um pouco também intrigados, né? Existem muitas teorias de que tipo de magos estamos falando aqui, né?
Se eram homens de Deus, homens que receberam uma revelação divina, que foram guiados por uma estrela até Belém para adorar o Senhor e representar todos os povos da terra, eles deveriam ter uma espiritualidade, deveriam ser homens abertos a Deus. Então seria um pouco contraditório pensar que eles eram magos no sentido do um Harry Potter da vida, né? Sei lá, um The Witcher, aí que, né, o mago guerreiro que está, Geralt de Rivia, né, que anda distribuindo porradas por a torta e a direito, matando monstros, né? Um cara fantástico. Mas, quer dizer, bem, estou empolgando aqui, né? Eu gostei muito da série, então. Mas o cara é bom mesmo, né? O Geralt, o cara é bom de porrada mesmo. Enfim, os reis magos provavelmente não eram assim bruxos, não eram magos no sentido de, assim, de feiticeiros que invocavam o demônio, né? Tinha um caldeirão e ficavam lá, porque senão, como que Deus ia chamar uns homens desses para adorar o menino Jesus, pelo amor de Deus? Não é? Magos também se chamavam na antiguidade, esse termo genérico se podia dirigir aos cientistas que examinavam os astros, né? Hoje nós chamamos de astrônomos, né? Aqueles que estudam astronomia, são observadores dos astros. Na Idade Média também havia a figura dos alquimistas, também eram cientistas, um pouco místicos, que procuravam manipular, né, os elementos naturais a fim de descobrir cura para doenças, transformar elementos menos valiosos em ouro, por exemplo. Eram estudiosos, eram homens de ciência, eram observadores da natureza. É mais provável que os santos magos do Oriente eram assim. E por isso, como eram acostumados a observar os astros do céu e estudá-los, Deus usou justamente a estrela milagrosa para guiá-los até Belém. O instrumento que eles já estavam acostumados a manipular. E eles então, vendo uma estrela diferente que brilhava no céu, que não se movia como os demais astros, de forma padronizada e fixa, uma estrela independente, que se movia de forma curiosa, chamou a atenção deles. Eles foram seguindo essa estrela e saíram lá da sua terra e foram até Jerusalém, procuraram o menino Deus e fizeram, com a lógica humana, a busca em primeiro lugar aonde? No palácio do rei Herodes, né? É lógico, se eles sentiram a inspiração que havia nascido o rei dos judeus, então foram aonde os reis moram, nos palácios, não é assim? Foram no palácio, mas não encontraram lá o menino Deus. E além do mais, ainda perturbaram o coração do malvado rei Herodes, que viu na notícia do nascimento do rei um concorrente para o seu trono. A estrela continuou guiando-os e finalmente chegaram até a casa simples onde estava Maria e José com o menino. Ofereceram seus presentes. Presentes que são também elementos proféticos, né? Não são presentes corriqueiros que a gente faz para agradar as crianças. Imagine só, quem que dá um saco de incenso para uma criança recém-nascida, né? Coisa esquisita, não é? Imagina um parente seu dar a luz lá, né? A menina ganha neném, você vai lá visitar e chega, olha só, um presentinho para o neném, um saco de incenso, né? Como assim, né? Depois um vidro de mirra, pior ainda, né? Coisa mais estranha. Mirra era um unguento que se usava para embalsamar os cadáveres. Era como se hoje a gente fosse visitar um bebê que nasceu e levar 1 litro de formol, né? Isso aqui é 1 litro de formol aqui para criança, que vai que, né? A gente nunca sabe, né? Vai que você vai precisar, né? Imagina, ouro, o ouro tudo bem, né? O ouro beleza, ouro para todas as idades vai bem, né? Para crianças, adultos, anciãos, né? Para padres também, se alguém quiser dar um presente em ouro para o padre, a gente aceita, não tem problema, não é?
Mas mirra e incenso, por quê? O incenso se oferece para Deus, né? Nós incensamos aqui o altar no início da celebração, manifestando nossa adoração a Deus, a veneração aos santos, a bem-aventurada Virgem Maria, aos santos reis magos do Oriente. O incenso presenteado ali para Jesus indicava que aquele menino era Deus, não só uma criança especial, mas o Filho de Deus que veio a este mundo e assumiu nossa natureza humana. O ouro para destacar a realeza, né? O ouro é o metal próprio dos nobres. Jesus é rei, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E a mirra que já pré-anunciava a sua destinação aqui nessa terra. O Senhor veio para morrer por nós na cruz. E o seu corpo foi justamente embalsamado com a mirra, com esse óleo, esse unguento perfumado que dava dignidade aos corpos sem vida nos seus velórios. Jesus veio morrer por nós, o Rei dos reis, o Filho de Deus, que nós também saibamos oferecer a Ele o ouro das nossas boas intenções, do nosso trabalho profissional bem feito, da nossa honestidade na vida diária, o incenso da nossa oração, da nossa adoração, que sejamos pessoas que adoram a Deus de verdade, a mirra dos nossos sacrifícios, que saibamos oferecer às cruzes do cada dia, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas mortificações, para unidos a Cristo crucificado, um dia merecermos também adorá-lo para sempre no reino dos céus. Que assim seja.